Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Em ti, ó Senhor, eu confio, e nunca seja eu confundido. E livra-me na tua justiça, e faz com que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim, Senhor, e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, o qual eu posso recorrer continuamente. Desde o mandamento que me salva, deste-me um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. E livra-me, meu Deus, das mãos dos homens ímpios e das mãos de homens injustos e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, e tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Eu acabei de citar o salmista no Salmo 71, do 1 ao 5, ele falando da confiança que ele tem em Deus. E se Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha confiança em Deus, muito mais também nós temos que ter confiança em Deus. Quero agradecer a Deus mais uma vez aqui nesse estúdio para gravar um programa que vai ser muito abençoado para a nossa audiência. Eu creio que Deus tem cada dia mais despertando vida, despertando almas para deixar esse mundo pecaminoso e vir para a palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Desejo a todos um bom dia com Jesus Cristo. Os irmãos, os ouvintes sabem que o programa Despertar com Jesus, ele não tem nenhum patrocínio aqui na terra, mas ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. Agradeço muito a Deus porque Ele mandou na era de Laodiceia um profeta vindicado na palavra de Deus. Eu agradeço muito a Deus, porque quando Deus manda um profeta, Ele vindica. Aí você fala, mas como é o nome desse profeta, o evangelista? Ele se chama William Marion Branham. Ele nasceu na cidade de Kentucky, no dia 6 de abril. Eu acredito que Deus tem uma bênção muito grande, porque ele veio no Espírito em virtude do profeta Elias. Ele não é o Elias, ele veio no Espírito, em virtude do profeta Elias. Que Deus abençoe nossos irmãos, toda a audiência espalhada por todo o mundo, especialmente ali em Moçambique, né? Que Deus possa continuar abençoando, que Deus possa abrir o entendimento, Deus possa revelar a sua palavra. Aqueles que estiverem por acaso enfermos, eu tenho confiança, se você crer e ter fé, você vai sair curado, libertado após ouvir essa mensagem. Se você estiver perdido nas drogas, na criminalidade, no adultério, na prostituição, Deus tem poder de te salvar. E que Deus possa cada dia, cada hora mais, ir trabalhando na vida das pessoas. Que uma hora dessa, a porta da salvação vai se fechar. Como a porta da arca se fechou, a porta da salvação também vai se fechar. Nós iremos nessa oportunidade, né, falar um pouquinho sobre revelação, que é algo muito importante para nós. Vamos falar um pouquinho sobre por que Deus ele se oculta e se revela em simplicidade. Mas antes de nós ler a Escritura, nós iremos ouvir uma gravação ali na faixa musical com o cantor, a dupla, né? É o Geraldo e o José. O barco balança pra lá e pra cá.
porque nele também está. E o barco balança pra lá e pra cá, às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. Às vezes me sinto cansado de tanto lutar. A cruz pesa tanto que penso até mesmo em parar, mas olho pro alto e penso em tudo que Jesus passou por mim, ele sofreu. No entanto não parou, mas olho pro alto e penso em tudo que Jesus passou por mim, ele morreu. Foi grande o seu amor. E o barco balança pra lá e pra cá, às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. E o barco balança pra lá e pra cá, às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. Pensando em seu sofrimento, então reanimo. O meu sofrimento é pequeno e assim vou seguindo. Não há nada que se compare a tudo que Jesus passou por mim, ele sofreu. No entanto não parou, não há nada que se compare a tudo que Jesus passou por mim, ele morreu. Foi grande o seu amor. E o barco balança pra lá e pra cá, às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. E o barco balança pra lá e pra cá, às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. E o barco balança pra lá e pra cá, às vezes parece que vai naufragar. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que Deus abençoe toda a nossa audiência maravilhosa. Eu acredito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, como disse o apóstolo São Paulo, né? Aos Romanos 3:23. Então, aqui está assim, no São Mateus 11:25, nós vamos ler, que é importante essa escritura. Naquele tempo, respondendo Jesus lhe disse: graça eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que o Senhor ocultaste essas coisas
dos sábios e dos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Senhor, Pai Celestial, em nome de teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, a sua palavra está aqui. Todas as pessoas que têm cultura, sabem ler, pode abri-lo. Mas vivificar é só o Senhor. Como diz a tua palavra em Hebreus 4, que a tua palavra é como uma espada viva e aguda, né? Ela penetra na alma, juntas e medula. Então venha penetrar nas nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar um pouquinho aqui. É até estranho, né? Porque Jesus Cristo aqui estava dando graças ao Pai, que é o Espírito Santo, porque ele ocultou as coisas dele dos sábios e dos entendidos, mas revelou aos pequeninos. Agora, esse pequenino aqui não é pequenino de estatura não, tá? Que nem Davi, ele era pequenino. Não é pequeno de estatura não. Pequeno de simplicidade, de humildade, né? E aqui nós vemos que Deus, o profeta também dessa era, o William Branham, ele pregou uma mensagem intitulada A Necessidade de Revelação. E ele também pregou uma outra mensagem intitulada que Deus, ele se esconde e se revela em simplicidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como que Deus, ele se revela. Vocês sabem que em 2 Coríntios, no capítulo 4, nós vamos encontrar aqui também que é importante vocês, aqueles que não puderem, anota aí no papel e depois vocês podem examinar a escritura, né? Como disse Jesus lá em São João 5,39, examina as escrituras, porque é elas que de mim testificam. Então, nós vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, vocês veem aqui como é importante, em versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho, Paulo chega a dizer que Jesus Cristo é o único assunto do ministério dele. Não tem que ter outra coisa no ministério de um pregador, de um pastor. Aqui nós vemos Paulo dizendo que, mas ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem. Ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou para que não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós vamos ver aqui que Deus, ele nunca deixa o homem neutro. Ou o homem crê numa coisa, ou o homem crê em outra coisa. Mas o homem não pode ficar neutro, para naquele dia falar assim, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, tal. Mas não. Mas Deus, ele só revela para quem ele quer. Não é para quem corre, não é para quem quer. Eu vejo na mídia, né? Tantas pessoas, reverendo, graduado, pós-graduado, eles se aproximam, muitas horas perdem a verdade, mas a verdade não é revelada para eles, porque não é por causa da cultura, né? Aqui, no livro de São Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, vocês vão ver a narrativa, porque eu não posso ler tudo, porque se eu for falar, o tempo não vai nos dar. Então diz aqui, São Mateus 16, 13, diz que Jesus Cristo, ele passou as partes de Cesareia de Filipe.
E ali então ele reuniu seus discípulos, e ali então os discípulos gostavam muito de estar ao pé de Jesus. Hoje é tão diferente. Os pastores hoje, quanto menos, eu já vi muitos deles falar, por favor, não vai na minha casa. Será que você é pastor? Eu não acredito que você é pastor. Tem pastor que quer distância das ovelhas dele. O que ele quer da ovelha dele mesmo chama aquele precioso que Judas Iscariote gostava. É o dinheiro, né? Por isso que são um monte de desgraçado. Então, Jesus Cristo aqui chamou Tiago, Pedro e João, né? Eles estavam ali junto e tal. Aí Jesus perguntou assim para eles: olha, o que está dizendo aí os religiosos? Caifás, Anás, os religiosos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, libertinos e os heveus. O que eles falam a respeito do Filho do Homem? O Filho do Homem é Deus na terra, através de Jesus Cristo. Que tem muitas pessoas que não entendem o Filho do Homem com o Filho do Homem. Filho do Homem é um profeta enviado por Deus. Agora, o Filho do Homem, esse artigo O, já está identificando que é Jesus Cristo. E eles falavam assim: olha, uns falam que o senhor parece com João Batista, né? Outros parecem com Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas, né? Mas disse Jesus: e vocês, quem dizeis que eu sou? E disse então Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ué, como é que pode um homem? Porque hoje os teólogos, os PhD, os LLD falam: não, esse batismo aí de Atos 2, 37, 38, Atos 8, 16, Atos 10, 48, Atos 19, verso 5, Atos 22, 16, isso daí foi um sujeito chamado Pedro, um cara que, tudo bem, há 2.500 atrás, até que dava para tolerar ele, mas nós estamos numa era de Laodiceia, uma era moderna, nós temos que ser moderno que nem a nossa era. Aí veja bem, Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu e disse: mas Pedro, você é uma pessoa bem-aventurado. E tu, Simão Pedro, Barjona, eu digo, és tu, Simão Barjona, que você é filho de Jonas, porque não foi a carne, Pedro, e nem o sangue que foi te revelado, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou quem você é, quem eu sou, Pedro. Você vê um homem que não tem cultura, um homem nervoso, né? Mas Pedro, ele descobriu quem que era Jesus. E nós vemos aqui que Jesus Cristo falou que ele era uma pessoa bem-aventurado, né? E também eu vos digo, Pedro, que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ainda, Pedro, eu te darei a chave do Rei do Céu. Como é que Deus vai dar a chave do Rei do Céu para o indulto, o iletrado? Hoje, todos nós, até um indulto, um leigo lá de qualquer denominação sabe que para pregar o evangelho hoje tem que ter a teologia, tem que ter a psicologia, tem que ter tudo isso, senão não pode ocupar o cargo da igreja para subir lá no púlpito para ensinar alguma coisa. Mas isso daí simplesmente chama carnalidade, né? E nós, então, vemos que aqui Jesus diz:
eu te darei, Pedro, a chave do reino dos céus. E tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar aqui na terra será também desligado lá no céu. Nós, irmãos, vemos que nem está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28, que Deus, Ele escolhe as coisas vis, né? As coisas que parece que não tem assim, não tem aparência, né? Mas sabemos que Deus, Ele não trabalha em aparência. O próprio Jesus chegou a dizer: o reino dos céus não vem com aparência. Então não fica você aí procurando igreja faraônica, com púlpito revestido de ouro, com igreja que tem piscinas de ouro, que tem o seu líder lá, ele tem tantos diplomas no seu escritório. Esquece disso. Jesus chegou a dizer em São Mateus 6, busque o reino de Deus, não fica buscando essas grandezas aqui da terra não. Nós encontramos também, nem eu acabei de dizer, que Deus pega as coisas vistas. Aqui em São João 4, né, capítulo 4 eu digo, vocês vão encontrar que a partir do verso 5, fazer assim um esboço rápido, ali Jesus Cristo, ele estava lá no poço de Jacó, na cidade de Sicar. E lá, então, Jesus mandou os seus discípulos ir comprar pão para ele comer. E ali chegou uma mulher, por volta do meio-dia. Todos nós sabemos, até decor, essa mulher era uma samaritana. Essa mulher, ela era uma mulher vulgar. Essa mulher, ela era uma mulher que tinha 5 maridos. E o que ela tinha ainda não era dela ainda. Então, essa mulher foi lá buscar água por volta do meio-dia. Agora, os religiosos não sabem por que essa mulher tinha que ir por volta do meio-dia aí. Porque aí, na parte da manhã até as 11 horas, ali só podia as donzelas ir buscar água. Se ali aparecesse alguma prostituta, alguma mulher vulgar, era perigoso ela ser apredejada. Então, essa mulher foi nessa hora. E você sabe que na hora mais ardente da sua vida, aquela hora mais cruel da sua vida, aquela hora que o mundo te despreza, os seus amigos se afugentam de você, até mesmo aqueles que se dizem irmãos se afugentam de você. Então essa mulher, ela foi buscar água, e ali, quando ela chegou, Jesus pediu para ela água. E ela começou a questionar, dizer que os samaritanos não se comunicam com os judeus. Vou fazer assim, apenas uma pincelada para vocês entenderem, né? Então, aí ela começou a dizer que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí, Jesus aqui no verso 10 do capítulo 4, você já disse. E Jesus respondeu dizendo para aquela mulher: mulher, se você conhecesse quem fala com você, se você tivesse essa revelação, mulher, quem é que fala com você? Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te dizendo, dai-me de beber água? E disse essa mulher: Senhor, o senhor não tem com que tirar água do poço, e o poço é fundo. E aqui Jesus, no versículo 13, Jesus disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquela água que beber, mas aquele que beber daquela água que eu der, nunca mais vai ter sede. Aí despertou essa mulher o interesse dela conhecer essa água de Jesus. E nós vemos que, todos aqui nós sabemos, que Jesus mandou ela ir buscar o marido dela, e ela disse que não tinha, né? Mas nós vemos que o mais interessante, aqui no capítulo 4, verso 25,
E ela descobriu que as escrituras, os pergaminhos falavam. Porque não é questão de você ler, não é questão de saber onde está escrito, é questão de você ler e ter a revelação. Porque os teólogos, os Caifás, Anás, eles liam os pergaminhos, lia lá que Isaías 7,14, que o mesmo Senhor daria um sinal, uma virgem conceberia, daria à luz um menino. Ele lia lá que em Gênesis capítulo 3, verso 15, que da semente da mulher sairia um que ia pisar a cabeça da serpente. Ele lia tudo aquilo lá. Ele lia lá no Salmo 22, toda a escritura ele lia. Mas quando Jesus se apresentou para eles, quando chegou o tempo da hora de Jesus se apresentar, eles foram ignorados, porque não veio de acordo com os credos. Se não veio de acordo com os credos, com os dogmas, com os preceitos dos homens. Hoje, se você for frequentar uma igreja, você tem que estar de acordo com o credo, com os dogmas daquela igreja, com os preceitos, com os RI daquela igreja. Se você não se enquadrar, você não fica lá. Então, aqui no capítulo 4 de São João, verso 25, diz assim: e a mulher disse, eu sei, ó, ela disse que sabia, né? No mundo do pecado, mas ela sabia. E os grandões lá, nas sinagogas, não sabiam que Jesus era o Messias. E a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, que vem, e quando ele vier, ele vos anunciará tudo. Que maravilha! Aquela mulher, ela foi salva. Jesus não imputou nela aquele pecado. E aqui, irmãos, eu quero dizer para você, ô pregador renomado, você tem que se humilhar. Se você não se humilhar, Deus não pode trabalhar com você. Nós sabemos que hoje muitos creem em 3 deuses. Em que lugar da Bíblia que está mandando você crer em 3 deuses? Aí você fala assim, mas tem algum lugar, evangelista? É só você ler. Eu creio que está aqui, é os Efésios, no capítulo 2, né? Que você vai encontrar, se você estudou num seminário que te ensinou isso, que existe lá 3 deuses, tem alguma coisa errada com você. E quando você ensina errado, você é responsável, né? Nós sabemos que o apóstolo São Paulo chega a dizer que só existe um Deus. Não existe 3 deuses. Só existe um só Deus. Aqui no capítulo 4 aos Efésios, está escrito aqui, ó, a unidade da fé. Paulo chega a dizer, no capítulo 4 de Efésios, verso 4, porque há um só corpo, gente. Onde que você vê 3 pessoas lá no céu? Isso é incredulidade. É falta de revelação. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado para uma esperança da vossa vocação. E há um só Senhor. As pessoas não sabem nem o que é Senhor. Senhor na Bíblia quer dizer Deus. Senhor na Bíblia é Deus. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios que o homem não deve chamar Deus de Senhor se não for por revelação. E está dizendo aqui, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Agora, quer dizer que Jesus deu a chave do reino do céu para Pedro? Eu acredito que Pedro errou mesmo. Errou para os teólogos, esses reprobos. Mas aqui
nós vamos encontrar uma outra passagem que 3 deuses só existe para quem não tem revelação. O que é revelação, ô evangelista? É dar a conhecer. Aqui, no capítulo 18 de Gênesis, vocês podem ler, está escrito ali, ó, depois apareceu o Senhor. Apareceu o Senhor. Então o Senhor é Deus, tá? Quem apareceu aqui para Abraão foi o Deus próprio. Apareceu o Senhor nos cavalhais de Manré, estando ele assentado às portas da tenda, e quando tinha já o dia aquecido, né? Já estava bem tarde, já estava quase escurecendo. E levantou os olhos. Abraão levantou os olhos e olhou, eis que havia 3 varões. Estava ali de pé junto a ele. E ele, vendo, correu à porta da tenda, ao seu encontro, inclinou e disse: meu Senhor. Ô evangelista, então você quer dizer que você sabe mais? Ninguém sabe demais. Jesus chegou a dizer lá em São João 8,32, assim, examine, conhecereis a verdade. Agora, a verdade não é você estar lá 8 anos no seminário, estudando lá, fazendo pós-graduação. Não é isso aí que é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Conforme o próprio Jesus, na oração sacerdotal, ele diz assim: Pai, santifica os teus filhos na verdade, porque a tua palavra que é a verdade. Quando você vê um teólogo misturando a teologia com a palavra de Deus, é veneno. Então, aqui Abraão chamou ele meu Senhor. Veja bem. Agora eu acho que se tem achado graça aos teus olhos, eu rogo que não passa do teu servo. Nós, irmãos, estamos vivendo num tempo de incredulidade. O diabo, ele sabe muito bem como matar as pessoas. Mata mais do que a guerra. Porque a guerra, ela só mata o corpo. Mas a alma ela não consegue. Mas se existe uma arma poderosa, chama-se incredulidade. Nós também temos aprendido que a revelação, ela te livra você do engano. Certa vez, tinha um mensageiro, né, que todos nós sabemos que somos conhecedores da verdade, que existiu 7 eras da igreja. E ali na segunda era tinha um mensageiro chamado Martim. Não é o Martim Lutero não, tá? Tem o Martim Lutero e tem o Martim. E esse homem aqui era um homem de Deus, um homem que orava. Agora, se você não ora, você não tem revelação. E esse homem aqui, ele orava bastante. E um dia, que nós acabamos de dizer, né? Que Deus se esconde e se revela em simplicidade. Agora o diabo, ele não se revela em simplicidade. Você pode ver que quando vai ter um acontecimento na cidade, vai ter um grande avivamento. Aí põe lá na rede de imprensa, de televisão, de rádio e outdoor, mostrando a grandeza daquele homem. Não passa de um fanfarrão. Porque aqui, quando o diabo apareceu para o Martim, ele não apareceu humildemente, não. Não, ele apareceu lá já coroado, com a coroa de ouro na cabeça, todo bonitão. E ali então ele apareceu para Martim. Martim falou: peraí, mas esse Jesus aí tá estranho. Eu não conheço nenhum Jesus coroado, não. Aí falou: peraí, vamos ver se você é realmente Jesus. Quando ele pegou um tinteiro, né? Todos nós sabemos que estudou há 50, 60 anos atrás, tinha aquele tinteiro de tinta. Aí ele abriu aquele tinteiro assim e remessou bem na cabeça do diabo. E ele, Ué, então se fugiu, então não é Jesus. Ele, meu Jesus não tá coroado? Como é que isso aí tá coroado? Tem alguma coisa errada.
Mas se fosse nos dias de hoje, na era neopentecostal, ajoelharia diante dele, falaria, enrolava a língua, falaria em língua estranha, adorando o diabo, pensando que estava adorando a Deus. E vocês sabem também que muitas vezes o nosso sofrimento é para Deus nos revelar. Vocês sabem ali no capítulo 9 de Atos, vamos terminar já, ali o apóstolo São Paulo era Saulo, né? Saulo, ele era um homem que ele estudou muitos anos ao lado do pés grande Gamaliel. Ele era um homem que depois que Gamaliel saísse, agora, você imagina um homem desse, né? Poliglota, um homem que falava várias línguas, um homem que depois que o Gamaliel saísse, ele quer substituir o Gamaliel. Mas um dia, Deus, para mostrar para ele quem que ele era, Deus, quem sabe, falou: Saulo, sai desse seminário, vai lá em Damasco, né? Vai lá. E ali, Saulo então pegou ali a carta do Gamaliel e desceu lá para Damasco. E foi lá para dar uma chicoteada. E ele tinha poder, igual o Trump hoje, né? Foi lá, ele tinha poder de arrancar as pessoas lá de dentro de Damasco e trazer para Jerusalém e prender, né? Sequestrar e prender. Mas um belo dia, quando ele ia descendo para Damasco, ali por volta do meio-dia, aí Deus falou: vou dar a revelar para Saulo quem que eu sou. E ele: Saulo, por que é que você está me perseguindo, Saulo? Que mal que eu fiz para você, Saulo? Aí Saulo falou assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Saulo nunca tinha tido uma experiência com Jesus. Mas quando Jesus revelou para ele: eu sou Jesus. Quem sabe você aí está perdido na incredulidade, está perdido no mundo de religião. As igrejas hoje estão cheias de depressivos, pessoas depressivas. Lá não tem alimento, lá só tem conversa, palavras afáveis que não ajudam nada. Que Deus nos abençoe. Para mim, eu peço que Deus abra o entendimento de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Uma santa ceia com pão enfermentado, isso é falta de revelação. Uma santa ceia com suco de uva, isso é falta de revelação. Uma mulher que prega, ela está com falta de revelação. Que Deus nos abençoe. O meu muito obrigado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.